Para me apresentar rapidamente, eu sou Dríade Aguiar, eu sou uma das fundadoras da Mídia Ninja e do Ela, a rede de debate de gênero e feminismos que a gente tem a partir da Ninja. Essa aula está sendo coproduzida com a Causa, que é uma organização criada em 2022, com o foco de ser uma rede de mulheres de suporte à maternidade. Surgiu quando a gente constatou essa realidade evidente, eminente, que é uma falta de amparo legal, escondimento emocional, invisibilidade vivido pelas mães solas aqui no Brasil. São demandas urgentes e que a gente busca, dentro da causa, solucionar de uma forma coletiva e colaborativa. E aí, os aulões para elas é um ciclo de 10 formações gratuitas e online, feitas para a gente promover essa troca. A grande meta desses aulões também é formar mulheres que atendem mulheres, então isso é uma coisa que a gente leva muito a sério. Então, aqui vocês vão, entre nós, a gente temos advogados, psicólogas, mas a gente também tem secretárias, secretárias da área de gênero de diversas cidades, temos pessoas que trabalham em delegacias da mulher, tem pessoas que trabalham em consultórios. Então, a ideia é formar a gente para que a gente consiga entender quem é essa mulher entrando em contato com a gente, né? E como a gente pode somar. E este mês de julho a gente tem assuntos muito importantes, assim, que vou falar daqui a pouco. Mas antes disso, vou só reformar alguma coisa, alguns pontos. O primeiro ponto era isso que a gente está gravando. O segundo ponto é pedir para que neste começo de aula, todo mundo que possível, por favor, deixe a sua câmera ligada. A gente precisa registrar, precisa prestar conta, precisa mostrar para todo mundo o que está acontecendo aqui. E a câmera ligada ela é muito importante. Fora que eu que sou uma pessoa que já dei aulas no Zoom, sei também a importância de ser uma pessoa falando, olhando para pessoas e não os bonequinhos de vocês. Então, por favor, quem puder. Também eu sei que é o fim do dia e tá todo mundo cansada, tem gente comendo, enfim, mas quem puder, por favor, deixa as câmeras ligadas pra gente o máximo de tempo possível. A segunda coisa é que a gente tem uma lista de presença. Quem quiser assinar agora, pode assinar, a Nathalie vai mandar. Mas quem quiser esperar o fim da aula para assinar, é muito importante que vocês assinem. É ela que valida que espaços como esse são importantes. É ela que mostra que tem demanda por formação de mulheres. Então, por favor, assinem a lista de presença. É muito, muito importante para o projeto mesmo. A outra coisa é falar da nossa próxima aula, que é a última dessa parte do ciclo, que é onde a gente vai conversar sobre o mulherismo africano, que é justamente um outro processo, uma outra forma de ver as mulheres, que não só organizar elas a partir do feminismo, né? Então, como é que eram as sociedades lideradas por mulheres antes da colonização? Como é que a gente vai trocar, qual que é o papel do continente africano dentro dessa ideia e formação de mulheres? Então, aproveitando que estamos no Giro das Tretas, vamos debater mulherismo africana no fim deste mês. Esse aulão é na semana que vem já, dia 23, dias antes do Dia da Mulher Latino-Americana Caribenha. Então, por favor, fiquem atentos. Já tem link para se inscrever, inclusive, Nath, depois a gente pode mandar aqui. Aí, ó, viu? É mágico. Então, se inscrevam, façam parte. Esse é um aulão lindo, que já está, inclusive, começou super bem. Então, por favor, façam, não percam essa oportunidade. Agora, antes da gente apresentar sobre o que vai ser essa aula, eu queria pontuar aqui que essa aula é uma realização do ELA, ou seja, essa rede internacional de feminismos que eu falei no começo, em parceria com a Causa, que é a rede de maternidades, com o apoio do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, por meio do Ministério de Justiça e Governo Federal. Então, muito obrigada pela parceria, por viabilizar esse espaço, por dar um espaço onde a gente consiga minimamente remunerar as pessoas que fazem parte, essas mulheres fantásticas que estão compartilhando coisas com a gente. É muito importante que a gente consiga financiar projetos de mulheres para mulheres. Por fim, vamos falar da aula de hoje. Esse é o nosso sexto encontro. A gente já debateu burnout materno, comunicação, saúde mental, transfeminismo, esporte, e agora a gente chega nesse momento para debater a importância de uma formação livre de preconceitos e desigualdades na criação dos nossos pequenos. Então, é um assim, super visceral para muita gente e novo para outros, né? Então, a gente viveu e vive uma sociedade onde a gente tenta organizar meninos e meninas de uma forma a partir do seu gênero dentro da criação, e hoje a gente tem uma pessoa, a Patrícia, que vai aqui compartilhar com a gente, falar sobre o que fazer, pelo menos dar indicativos de como a gente pode debater
melhor esse assunto. Então, com vocês, Patrícia Santos, pode vir, mano, estamos ansiosíssimas pela sua aula. Ai, Adriane, obrigada, gente. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito agradecida que vocês ficaram com a mudança de data, né, que a gente fez. É muito incrível a gente poder falar sobre esses temas e compartilhar experiências e trocar um pouco, né, pela dinâmica aqui do projeto. Eu vou fazer a apresentação, vou pedir para vocês irem colocando as informações no chat e depois, no final, a gente abre para perguntas e dúvidas e questionamentos, enfim, vocês fiquem à vontade para o que vocês quiserem. É, Eu estou bem emocionada de estar aqui de falar desse tema, viu? É um tema que mexe muito comigo, com a criançada, né? Com a nossa criança interior, enfim. Se eu embargar, se eu esquecer algumas coisas, vocês escrevam aí no chat que eu vou lendo aqui enquanto eu tô falando. Inclusive, quero começar com essa foto da minha avó e da minha mãe, e eu aqui nesse cantinho aqui com o dedo apontado, tá dando pra ver? Eu tinha 4 anos aqui, gente. Essa mini partezinha aqui, ó, nem imaginava onde é que a gente podia chegar, né? 40 anos depois, assim. É muito louco e é muito legal a gente poder compartilhar vivências e experiências, né? Eu sou neta da dona Nenzinha, sou filha da dona Sônia, essas duas aqui. Minha avó nasceu em 1922 numa fazenda de café no interior da Bahia, numa condição de escravizada. E aí, quando a minha mãe tinha 5 anos, ela fugiu para São Paulo para começar uma vida aqui. Ela conseguiu fugir para começar uma vida aqui. E trabalhou como doméstica uma vida inteira, assim como a maioria, né, das famílias negras no Brasil. E quando eu nasci, minha avó já estava aposentada, então eu tive o privilégio de crescer no colo de vó. Quem cresceu aqui, próximo à avó, no colo da avó. Vai comentando aí no chat para eu saber que vocês estão me ouvindo, que a internet está funcionando, que tá tudo certo. Isso, vai comentando aí para eu saber que tá tudo certo. Então, minha avó foi a grande responsável por me fazer a mulher que eu sou, né? Comenta se vocês cresceram aí próximo à vó, se vocês conhecem vó, que é uma delícia. Obrigada, Luísa. E aí, gente, eu fiz faculdade, pós, 2 MBAs, né? Comecei a trabalhar com RH há 26 anos atrás. Estou à frente, né, da minha consultoria nos últimos 13 anos, apesar da consultoria existir há 20 anos. E o meu filho mais velho vai fazer 18 anos agora já, dia 1º de agosto. Então, eu sempre quis ser mãe, eu sempre quis ter uma família e filhos. Eu fiz 46 anos esse ano, e aí eu brinco com as mulheres da minha geração, que a maioria é geração Disney, né? A gente cresceu com as histórias do príncipe, da princesa, do papai, do filhinho e família. Então eu tinha esse ideal assim na minha cabeça de, de ter família, de ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. E aí minha mãe tinha uma pedagogia na adolescência de que a gente tinha que trabalhar para não engravidar. Então eu comecei a trabalhar aos 13 anos. Porque para ela, se você engravidasse na adolescência, sua vida ia acabar. Minha mãe, ela sempre falava isso. E a gente cresceu, né, Suzane, com esse ideal da família Disney, assim, né? É muito louco. E eu cresci na periferia, aqui no bairro do Heliópolis. Não sei se vocês conhecem, na Zona Sul aqui de São Paulo, perto da região do Ipiranga. Não sei também se só tem gente de São Paulo. Se tiver uma galera além de São Paulo, vai comentando aí no chat para eu conhecer vocês. E então eu comecei a trabalhar aos 13, fui ajudar minha família. E a minha mãe falava, não pode engravidar na adolescência, porque se tiver filho na adolescência vai acabar com a sua vida. E beleza, eu até respeitei isso, fiz faculdade, pós, MBA, casei a primeira vez com 25 anos, e o meu filho mais velho, que vai fazer 18 agora, dia 1º de agosto, ele nasceu quando eu tinha 28 anos. Eu não sei se eu estava preparada para ser mãe, com todo o ideal, com tudo que estava na minha cabeça de maternidade, mas eu queria muito. Eu demorei 4 anos para engravidar. Eu tentei de todas as formas, não vinha de jeito nenhum. E aí, depois que ele veio, ele pediu um irmão quando ele estava com 2 anos. Eu planejei o segundo.
E depois o meu ex-marido começou a insistir para ter uma menina. E aí dá para a gente falar depois sobre violência psicológica, várias outras situações que envolve, né, essa questão de você ter ou não filhos. E eu tomei anticoncepcional escondido por 2 anos, segurei o máximo porque eu não queria engravidar mais, 2 filhos para mim tava bom demais, mas ele queria porque queria. E aí eu, na época, na religião que eu tava, com o casamento que eu tinha, eu cedi e engravidei do terceiro. E aí veio outro menino, óbvio, né? Assim, de tanto que ele queria uma menina, veio um menino. E a gente já tinha começado a brigar, a gente já não tava bem, e aí eu engravidei da minha caçula. Então eu tenho 3 meninos e uma menina. Então, o mais velho vai fazer 18 agora em agosto. O segundo, o Matheus, vai fazer. E o terceirinho fez 12 e a caçula tem 10. Então, essa é a escadinha, né? 18, 16, 12, 10. Eu brinco que esse é um ano par. Esse é um ano que eles vão fazer tudo. A idade deles é tudo número par. E é muito louco, assim, porque as pessoas perguntam: ah, os 4 são do mesmo pai? Por acaso é, mas e se não fosse, gente? Qual que é a diferença, né? Então, nossa, todos os dias a gente enfrenta preconceito por ser mãe, por ser mulher negra e por ter 4 filhos, assim, é muito louco. Mas eles são a inspiração do meu dia a dia, a inspiração de estar aqui hoje para falar para vocês de educação não sexista. É por causa deles, assim, todas as minhas decisões, tudo que eu planejo fazer ou não, eu penso e pondero e penso principalmente neles, né? Casei de novo há 7 anos atrás e essa foi uma decisão difícil também. Escolher alguém para compartilhar a vida, para dividir com você a rotina, o cuidado com os filhos. Meu medo sempre foi as crianças, assim, né? O meu marido fala que ele passou por um processo seletivo de 2 anos, com várias perguntas, várias investigações, porque eu morria de medo de ter alguém que não fosse, é, que não tivesse os mesmos pensamentos que eu e que, principalmente, quando eu não tivesse, não interferisse na educação das crianças, em que eu tivesse que ficar brigando ou tivesse que ficar discutindo sobre o que eu acredito que é o certo para os meus filhos, né? Então, desde o começo a gente sempre conversou muito sobre os 4, tanto que eu falei para ele, eu tenho 4 filhos. E aí o povo fala assim, nossa, mas ele foi corajoso, né? Porque na época que a gente começou a namorar, as crianças tinham 8, 6, 2 e 1 ano, gente. Vocês têm noção? Era uma escadinha assim, né? Pequenos, os mais velhos revoltados, porque eu tinha largado o pai deles. E foi todo um processo, até que nesses 7 anos, né, as crianças convivem bem com ele, chamam de pai. É uma loucura, mas, enfim, tá dando certo. É muito louco, mas a gente se diverte. Eu acho que essa é a parte mais legal, assim, sabe? A gente se divertir, ter uma educação que seja divertida. E aí, queria saber, né, aqui no chat, deixa eu ver que já subiu bastante comentários aqui. Quem é mãe, quantos filhos tem, quem é pai, quem é professor, quem é tio, quem é avó, quem é responsável por criança, quem cuida de criança. A Nathalie contando que teve a sorte de crescer rodeada de mulheres incríveis e a avó esteve presente até. Ai, que lindo, com 88 anos. A minha avó faleceu com 96, Nath. Nossa, era meu xodó, e minha avó morreu dormindo. A gente brinca na família, gente, ela cumpriu a missão, né? Dormiu e tá plena. Um amor às fotos, né? Criançada terrível. Luiz, olha, se eu te contar. Olha, Aracaju, ai que delícia, você tá no calor aí, né, Suzane? A gente tá um frio aqui em São Paulo. Minas, Cuiabá, Niterói. Tá aqui em São Paulo, Dríade? Eu não lembro. Ah, tá, você mora no Rio. Matusa no Rio. Santa Cruz do Capibaribe. Nossa, que delícia, Pernambuco. Porto Alegre. Interior. Ah, Vila Arapuá, aqui pertinho também. São Paulo. Caiçara de Barra do Una, Bárbara, que legal. Tá passando frio aqui em São Paulo, né? Dríade, sim, marido pedindo pra ter filho. E aí depois eu descobri, entendi que isso é uma violência psicológica, né? Que é um tipo de tortura, né? A mãe que não quer mais ter filho e ele pedindo pra ter mais filho, né? Mãe de 2 adultos, não tenho crianças no convívio no momento.
A minha mãe diz que a fase de ser mãe não passa nunca, né? Que dá trabalho a vida inteira. A Bárbara vai ser mãe em breve. Que lindo, 9 meses. Olha, semana que vem. O Bárbara reza para nascer leonino. Vai ser melhor do que canceriano. Eu não sei, tenho minhas dúvidas, mas o meu mais velho é leonino, né? Que os cancerianos fazem um drama. Antônia de São Paulo, cuida de crianças, pretende ser professor, que legal. Paula contando que a Bisa era analfabeta, sempre falou que o melhor marido que a mulher pode ter é o estudo. Olha, essa Bisa maravilhosa. Hoje somos 3 gerações de mulheres independentes. Sempre vivo como se estivesse vivendo o que ela não pode viver. É, eu também penso nisso muitas vezes, Paola, assim, da importância da gente honrar, né, os nossos ancestrais e pensar, né, o que que eles não puderam fazer, o que que a gente pode fazer, que tipo de alegria a gente pode deixar para eles também, né? A Vitória é tia, convive com sobrinhos. Liliane de Brasília, mãe de 2 meninos e uma menina. Que lindo. Canceriana, ai, desculpa, Andrea, diz cancerianos são dramáticos. Leonino, terceiro para a Vanessa. Olha, não pode falar de canceriano, né? Gente, meu ídolo Péricles, ele é um canceriano diferenciado, eu diria. Mãe de um menino de colo de 2 meses hoje. Ai, que lindo, Thaís, parabéns. Ai, gente. Eu tô aquela mãe que fala, ai, essa fase é fofa, ai, passa rápido, ai, mas dá trabalho, dá todo trabalho. Toda hora dá trabalho, são trabalhos diferentes. Hoje eu sei que a minha mãe e minha avó falavam isso e é verdade. O trabalho que dá essa criançada, viu? Outra coisa que eu queria que vocês escrevessem aí no chat, qual é a frase que você mais ouviu na sua infância? Qual frase você decidiu que nunca mais vai repetir para os seus filhos? Eu ouvi muito que a gente tem que ser 2, 3 vezes melhor, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vocês lembram das frases? Escreve aí, gente, para eu saber que vocês estão aí. Tem uma frase que marcou a infância? Irmã ia padecendo para Ai, eu já ouvi muito essa frase também. E às vezes a gente é incentivado a não querer ser mãe, né? Também nunca entendi esse negócio de padecer no paraíso. Paraíso pra quem, né, gente? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem que emagrecer pra conseguir marido. Com 5 anos, Paola, meu Deus do céu. Isso é horrível, gente. É uma violência, né? Faço o que eu digo, não faço. Meu pai falava muito, muito. Eu cresci, os meus pais ficaram casados por 28 anos. A minha mãe trabalhava loucamente, era workaholic, meu pai se aposentou cedo e ficava em casa com a gente e com a minha avó. Então eu cresci no colo da minha avó, ouvindo as histórias dela, e meu pai sempre ali por perto, assim, e ele falava muito isso. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não come com a mão, você é índio por acaso, não senta de perna aberta. Nossa, sim, Bárbara. Umas violências absurdas, né? Porta da casa é serventia da rua. Nossa, frases que mãe falam muito, né? Enquanto você estiver comendo a minha comida, morando debaixo do meu teto, você vai fazer o que eu quero, não é? As mães, é nessa linha daí. E se não tá bom pra você, a porta da casa é serventia da rua. Ninguém é obrigado a tratar, mas quando trata é obrigado a cumprir. Olha, Bárbara. Legal. Uma frase de responsabilidade, né? Minha mãe dizia, antes de mais nada, você precisa trabalhar, marido só depois. Minha mãe também me deu um papo um dia que precisava me depilar, porque alguma hora alguém ia querer me pegar na rua. Ai, gente, que horror! E eu deveria estar pronta com 10 anos, Adriane. Meu Deus, que horror, gente. Sou eu que mando. Algo que me marcou foi o senta direito. Ah, a gente. Bom, eu, como cresci geração Disney, minha avó falava isso direto: senta direito, fecha as pernas, menina não senta com a perna aberta. Arreganhada, minha avó falava, minha avó, baiana, né? Aquelas baianas retadas. Eu cresci ouvindo todos os ditados populares baianos. Ela falava muito isso. Algo que me marcou, senta direito, e minha mãe começou uma bela discussão perguntando o que o homem estava fazendo olhando como uma criança sentava. Nossa, nossa, é cada coisa, né? Horrível. Tenta direito marcou muito, muitas gerações. Fecha as pernas, né? Para de desmanhecar, era lei. Nossa, sim. E aí, uma das coisas que eu penso para quem é mãe, qual qualidade
você gostaria que o seu filho tivesse aos 30 anos? Quando ele chegar lá nos 30, o que que você gostaria que as pessoas dissessem sobre os seus filhos? Uma das coisas que me surpreende muito hoje, 2026, as pessoas falam assim: nossa, os seus quatro filhos são educados, né? Nossa, como eles são educados. E aí, isso para mim também tem um recorte de racismo, né? Por que que eles não seriam educados, gente? Como é que a gente faz se todos os dias o que mais a gente quer é que as crianças sejam educadas, saibam cumprimentar as pessoas, saibam estar nos lugares, saibam se relacionar, né, com as pessoas? Por que que eles não seriam educados? E isso é uma das coisas que eu mais ouço, né? E aí, outra coisa que eles falam assim: como é que você faz para educar os seus filhos? Você tem um jeito tão doce, uma voz tão doce. Ai, como se as mães negras também não tivessem seus momentos. Você acha que eu canto em casa para as crianças? Às vezes eu dou os gritos, às vezes eu sento eles, eu ponho de castigo. Ué, como a maioria das mães fazem. A gente não é doce o tempo inteiro, a gente tem que ser firme também, né? Bárbara, não usar shorts dentro da própria casa, pois seria desrespeito aos homens da casa. Gente, um absurdo isso, né? Meu pai era muito severo também com a gente, com a questão de roupas, né? Eu tenho mais uma irmã. E ele falava muito isso também: não pode short, não pode saia curta, não pode decote. Ixi, meu pai tinha muito dessas coisas, assim, um absurdo. E eu estava de manhã fazendo educação física à tarde, na adolescência. E jogava vôlei. Nossa, coloca a blusa na cintura, não fica mostrando sua bunda com esse short. Eu ouvia muito também essas coisas do meu pai. E para eu me libertar, gente, demorei tantos anos para usar um shortinho, para usar biquíni na praia. É um processo, e a terapia me ajudou também. Aos 30 anos, que os filhos entendam seus limites, generosidade, muito bom. Quem compra o short? Ai, sim. É muito louco, né? E aí eu acho que uma das primeiras coisas que eu quero refletir com vocês, né, é cultural do nosso país usar short, principalmente nas cidades mais quentes do nosso país, né, Tríade? É uma batalha espiritual fortíssima. Ai, Bárbara, que legal isso. Que o meu filho saiba se expressar ao ponto que ver o próximo se expressando não fira o seu ego. É, é uma boa também. E eu acho que assim, a pergunta principal não é sobre quais devem ser ou não as brincadeiras da infância, né? Mas como estamos educando os adultos que vão liderar as empresas, formar as famílias? Como é que a gente está educando os futuros adultos a viver em sociedade? Quando saiu a chamada desse post no Mídia Ninja, vocês viram? Os comentários, Dríade, eu fiquei assustada com os comentários. Os absurdos, uma coisa pior do que a outra, assim, sobre orientação sexual. E eu me lembro que uma das coisas que mais me chocou foi um comentário assim: agora as mulheres vão dizer como ensinar os homens a serem gays? Nossa, só porque a gente está falando de uma educação não sexista. A gente está falando de uma educação de crianças, dos nossos filhos, para não reproduzirem preconceitos que a gente vê no dia a dia. Então é absurdo, assim, né? Eu trabalho com RH há 26 anos. Eu nunca vi um gestor reclamar do tipo de brinquedo que a pessoa teve na infância, sabe? Mas eu ouço todos os dias gestores dizerem: Fulano não sabe trabalhar em equipe, Fulano não aceita feedback, Fulano não sabe conversar, Fulano é agressivo, não consegue demonstrar empatia, não sabe cuidar das emoções. E tudo isso, a maioria das competências que a gente tem na vida adulta, da forma como a gente se relaciona, ela começa ali na infância. Por isso que a reflexão sobre educação não sexista começa sobre quem são os adultos que a gente quer formar, né? Educação não sexista não é sobre orientação sexual, é sobre o desenvolvimento infantil, é sobre respeito, é sobre autonomia, é sobre inteligência emocional e igualdade de oportunidades. Coisas que a gente precisa falar todos os dias. Todos os dias, gente. Todas as vezes que eu tenho que dar algum feedback para as crianças, chamar atenção, sentar para conversar. Eu
converso com meu marido antes sobre o que a gente vai falar, sobre como a gente vai falar. E faço sempre roda de conversa com eles. Imagina, né? Os quatro, às vezes vira piada, às vezes eles falam que eu tô dando aula para eles, né? Porque eu sou pedagoga de formação. Às vezes eles reclamam, às vezes eles não prestam atenção. Mas todas as vezes a gente pensa: será que a mensagem que a gente está transmitindo para eles passa respeito? A gente está cuidando da inteligência emocional deles? A gente está conseguindo fazer com que eles investiguem os seus preconceitos e não reproduzam tantos preconceitos que eles ouvem, porque dentro de casa você pode ter uma educação não sexista, fala para eles o tempo todo de como deve ser, de como deve falar, de como não falar, e aí quando eles saem da sua casa, quando eles vão para a escola, quando eles vão viver em sociedade, eles são contaminados por tudo aquilo contrário do que você fala dentro de casa. E é muito louco, porque às vezes é revoltante, às vezes a vontade é falar assim, simplesmente não fala isso. Só que na geração dos meus filhos, na idade que eles têm, a gente tem que sentar, conversar e explicar. Por que que não pode falar isso? Por que que isso é preconceituoso? Por que que isso reflete um ódio sobre mulheres? Sobre por que que isso é racismo? Por que que isso é gordofobia? Por que que é capacitismo? A gente aprendeu a nomear os preconceitos, coisa que as gerações anteriores não aprenderam, né? E tem muita gente que até hoje não sabe, né? Nomear os preconceitos, não sabe ter inteligência emocional para um diálogo. E os comentários lá no site da Mídia no Instagram, né? Da Mídia Ninja, já respondem bastante sobre isso. A Bárbara escreveu aqui que ela fica adoecida, às vezes, de ver as atrocidades que as pessoas falam nos comentários. Eu também, Bárbara, às vezes eu falo assim, não vou ler. Meu marido fala, não sei por que que você fica lendo os comentários. Para ter uma ideia da opinião pública, né? Os comentários é como se fosse um novo Datafolha. É como se fosse uma pesquisa ali de percepção pública, para a gente ter uma ideia, né, do que as pessoas falam. E às vezes é muita atrocidade, é muito frágil, né? Então, assim, eu entendo que às vezes essas aulas, essas conversas, é o que o pessoal brinca de pregar para convertido, né? Talvez vocês saibam os conceitos e saibam muito sobre o que a gente vai falar. Então, a ideia é trazer reflexões, trazer insights para a gente poder melhorar o nosso repertório, os nossos argumentos, principalmente com as crianças que a gente convive. Então, o óbvio precisa ser dito. Então, é óbvio que a educação antissexista não é ensinar uma criança a ser gay, não é apagar as diferenças, não é impedir meninos de serem meninos, impedir meninas de serem meninas. Não é nada disso. Educação antissexista é combater estereótipos, é ampliar possibilidades, é desenvolver autonomia, é fomentar o respeito, ensinar o respeito e aí sim formar adultos que sejam mais completos. Eu lembro exatamente até hoje de uma frase que a minha avó falava quando a gente era criança e que eu uso hoje quase todos os dias com os meus quatro filhos. Trate o outro da forma como você gostaria de ser tratado. Respeito é tratar o outro do jeito que você gostaria de ser tratado. E muitas vezes a gente tem que sentar as crianças e falar assim: você gostaria de ouvir isso que você está falando para o seu irmão? Você gostaria de ouvir isso que você está falando para sua irmã? E aí eles param para pensar: o que que eu falei, mãe? Repete você em voz alta o que que você falou. E esse é um exercício também. Cansativo, ser mãe é cansativo, viu, gente? Eu não sei se falaram, é a Bárbara, né, que tá grávida, é seu primeiro. Se for a primeira vez que você vai encarar a maternidade, eu vou te falar, é cansativo. Ai, gente, é muito cansativo, é muito gratificante, é uma balança, né? De um lado é desgastante, de outro lado é gratificante. Muitos momentos fofos, maravilhosos, lindos, carinhosos. É desgastante. A gente fala a mesma coisa todos os dias. E tem dia que eu fico dividindo aqui com meu marido, né, a educação das crianças. Não acredito que eu já falei isso. Aí tem que falar isso de novo. Ele às vezes perde a paciência. Ah, não vou falar de novo. Eu falei, você vai sim. Ah, você vai falar de novo sim. Porque precisa. Então, Bárbara, já que é seu primeiro, bem-vinda, tá? E deixa eu te falar, é cansativo, é desgastante. Meu Deus do céu.
Todas as fases têm lá o momento fofo. Ai, e recém-nascido, quando posta foto nas redes sociais do ensaio, que algumas mães fazem, vocês já viram? Aí é um bombonzinho, aí coloca no, na embalagem. Aí faz um cenário, não sei o quê, para a criança ficar na pose, para tirar foto. 3, 4 horas, e troca de roupa, aí chora, e tem cólica. Gente, é um processo, não é a maioria das coisas que a gente vê na internet, né? É gostoso, mas é cansativo. Não tem como. Você gosta quando fazem isso com você? É isso, Adriana, é exatamente isso. Minha avó falava isso. Respeito é tratar o outro do jeito que você gostaria que tratassem você. E a gente fala isso o tempo inteiro para as crianças, né? A criança, gente, ela aprende observando. Minha avó também falava um ditado, que hoje eu sei que é um ditado africano, uma expressão africana muito conhecida. Meu pai não levava muito a sério, né? Apesar da gente conviver muito ali com meu pai e pouco, né, com a minha mãe, minha avó falava assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Por isso, eu cresci com muita raiva da expressão faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Por exemplo, é uma coisa boba assim, que depois a gente, quando cresce adulto, entende, né? Meu pai falava assim: em casa não pode falar palavrão de jeito nenhum. Eu odeio palavrão, eu não gosto de palavrão, ninguém aqui dentro da minha casa fala palavrão. A gente sabia, criança não pode falar palavrão, mas ele falava palavrão o tempo inteiro. Ele xingava tudo e todos o tempo inteiro. Minha avó, então, baiana retada, do jeito que ela falava, todo o meu repertório, todo o aprendizado de palavrão que eu tive na vida começou na infância. Mas eles não deixavam a gente falar, ai, Patrícia, tá certo, porque criança não pode falar palavrão. Sim. Só que aí você também não reproduza tantos na frente das crianças, porque elas aprendem observando. Elas aprendem pelo que elas veem e pelo que elas ouvem. Não adianta você falar para a criança uma coisa e fazer outra, porque ela está vendo o adulto, ela observa, ela imita, ela internaliza aquilo. As atitudes falam mais do que as palavras. Não adianta você falar, "Ah, faça o que eu falo, não faça o que eu faço." O que você fizer, ela vai fazer. Porque o ciclo é esse: o adulto faz, fala e age. A criança observa, imita, fica lá no subconsciente dela, ela guarda aquilo. Quando ela se torna adulta, ela se torna aquilo que foi ensinado e que ela viveu. Os filhos não fazem o que a gente diz. Eles fazem o que eles veem. Por isso que é tão cansativo. Ah, mas tem que falar de novo, tem que falar de novo, e tem que fazer de novo, e a gente está nesse ciclo. Repetindo é o exemplo que faz a mudança de comportamento acontecer. O exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. Por isso que o provérbio africano diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo, dia, eu me lembro exatamente o exemplo que a minha mãe deu, que eu não queria ser, o exemplo que a minha avó deu do que eu queria ser, do que eu não queria ser, e do meu pai o que eu não queria ser. Várias situações que a gente viveu na infância, que a gente lembra até hoje, que marcam a gente, porque está internalizado, né? Está guardado lá no nosso subconsciente, de situações que a gente quer reproduzir. Isso foi legal, mas na minha infância, nos anos 80, adolescência nos anos 90, eu tenho mais anti-exemplos do meu pai, da minha mãe, do que palavras, atitudes, posturas deles que eu realmente admirava e que eu sigo até hoje. Ainda bem, eu brinco, eu fiz terapia por 8 anos, né? E eu brinco, ainda bem que a minha avó salvou meu psicológico, com exemplos positivos, com exemplos interessantes ali, porque muitas das coisas do que eu via não era o que eu gostaria para a vida. E a gente aprende muito, né? Então, as crianças aprendem ouvindo, observando. Elas estão atentas a tudo, desde pequenininha. Desde pequenininha, desde a barriga, eu diria, viu? Não temos evidências científicas que comprovem isso. Talvez a neurociência diz alguma coisa ali, mas eu acredito que a criança guarda desde a barriga. Se tem brigas, se tem desculpas,
a forma como os homens tratam as mulheres, a forma como as mulheres tratam os homens, a forma como se lida com os erros, como acontece a punição, como acontece o castigo, como acontece as consequências, o ensinamento, o afeto, o conflito, como é que a gente mesmo, como é que a gente fala do mundo, como é que comenta sobre a vida dos outros. As crianças são esponja. Elas absorvem e registram tudo. E eu me lembro, a primeira vez que o meu filho mais velho sofreu racismo, ele tinha 4 anos. Ele chegou da escola, eu sempre incentivei eles a falarem. E olha que assim, eu tenho dois que são muito tímidos, um bichinho do mato, e dois que são sagitarianos. São extrovertidos, são da festa, eles falam tudo. Tudo. A minha caçula é sagitariana, ela fala sem parar. E a gente sempre estimulou eles a falarem desde pequenininho. Conta como é que foi o dia a dia, como é que foi a rotina, como é que foi a escola. Eu sempre tive medo do racismo, da violência sexual, do abuso sexual. Meu maior medo de ser mãe eram as situações de racismo que eles iam passar na minha cabeça, por serem crianças pretas, né? E eu escolhi um pai retinto para eles nascerem com a pele mais escura que a minha, de propósito, para não serem confundidos e, ai, você é negro mesmo? Eu não queria que eles passassem por isso. Então, eles não passam por isso, essa dúvida ninguém tem. Só que eu sabia que por ter a pele mais escura, eles estariam mais sujeitos a mais situações de racismo. E então sempre tive muito medo disso. Sempre estimulei eles a contarem como é que foi a rotina, como é que foi a escola, como é que foi o dia. E eles contavam tudo. E aí a primeira vez que o meu filho chegou e falou assim: "Mãe, hoje o Guilherme não quis brincar comigo porque falou que não brinca com criança preta. Ele não gosta de gente preta." Como é que uma criança de 4 anos fala isso? E aí eu fiquei louca. Falei, aí eu fui estudar, fui entender. O que que acontece com a criança de 4 anos para falar que não quer brincar com a outra, que tem 4 anos só porque ela é preta? Porque ele aprendeu, ele ouviu, ele reproduz aquilo que ele vê dentro de casa, né? Então, as frases que a gente fala que parecem que são inofensivas, elas ensinam preconceitos. Isso que a gente estava falando, né? Senta direito, fecha as pernas, homem não chora, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, a menina ajuda a mãe, o menino não brinca de boneca, essa cor não é para você. Você tem que ser forte. Sabe essas frases que ensinam as limitações das emoções, que restringem as escolhas, que parece que definem quais são os papéis sociais desde cedo e que criam as desigualdades. Eu demorei muito tempo da adolescência na vida adulta e estudando para desconstruir essas frases que a gente ouvia, para entender as consequências que isso gera, né? Os limites, os preconceitos, os olhares de reprovação sobre o azul e o rosa. Vocês lembram disso? Meninas vestem azul, meninas vestem rosa. Gente, por quê? Quem que criou isso? Para que isso, né? Não tem jeito certo de ser menino, nem jeito certo de ser menina. Eu não acredito. Ah, tem que ser assim, tem que ter uma receita de bolo. E que bom que a mulherada aqui do Ela não me pediu uma receita de bolo. Como educar filhos, como educar meninos, como educar meninas. O que que a gente precisa fazer na infância deles é proporcionar brincadeiras que ensinem habilidades e também os limites. Eles podem se expressar, que eles têm liberdade de escolha, que eles podem ter autonomia, que o mundo é feito de possibilidades e que bom, né? A gente tem várias possibilidades, isso ajuda e constrói a identidade das crianças. E é com isso que as crianças vão se sentir livres e vão ser adultos que não carregam inseguranças, vão ser adultos que não vão ter relações marcadas por desigualdades. E aí, consequentemente, a gente vai ter uma sociedade mais justa e menos violência. Quando a gente entende a importância disso já na infância, a gente começa a transformar não só os nossos filhos, as crianças que a gente convive, como toda a nossa sociedade. Por isso que a gente tem que falar de sexo, de gênero e de estereótipos. O preconceito não nasce na criança. O preconceito ele é aprendido. O preconceito é reforçado e legitimado pela nossa sociedade. As crianças vão ouvindo o que os adultos falam e vão reproduzindo isso.
É o sexo biológico, as características biológicas que a gente carrega. É natural, não é escolha. O gênero tem os papéis sociais e é cultural, é aprendido, é um conjunto de ideais, de comportamentos e atribuições que são atribuídos, né, a meninos e a meninas. E aí, em cima do gênero, tem a questão dos estereótipos. Ai, menina é delicada, menina não fala alto, menina não senta com as pernas abertas. Esses estereótipos são as crenças simplificadas e generalizadas sobre os meninos e sobre as meninas, como deve ser, como deve agir. Estereótipo é limitante, reduz as possibilidades e acaba, na maioria das vezes, com a nossa identidade. E a partir dos estereótipos é que são gerados os preconceitos, o julgamento negativo que as pessoas têm, aquele veneno, né, a opinião envenenada das pessoas. E aí o estereótipo, ele gera discriminação, que o estereótipo, ele tá na nossa cabeça, que nasce dos preconceitos. Mas a discriminação é a atitude, é o ato, é a ação que exclui, é o bullying, é o racismo, é a homofobia, é a transfobia desde criança. É aquilo que desrespeita, que nega os direitos das pessoas com base nos preconceitos. E é isso gera violência e gera mais exclusão ainda. E olha como que é o ciclo, né? Quando a gente aprende as diferenças e quando a gente quebra os estereótipos, a gente quebra o ciclo da violência. Por isso é importante aprender, entender sobre essas etapas, né? Quem decidiu que meninos jogam bola e meninas brincam de boneca? Quem decidiu que a panela só pode ser o brinquedo da menina, que é a menina que tem que ganhar a cozinha para aprender a cozinhar, que os meninos usam carrinho e que o vestido só a menina pode usar? Quem decidiu isso, gente? Quem é que impôs esses objetos como questões de gênero? Com certeza o objeto não nasceu com gênero. As pessoas que impõem isso. Por isso que eu nunca aponto o dedo para nenhuma mãe, em nenhum lugar, para dizer isso está certo, isso está errado, isso tem que ser assim ou tem que ser desse jeito. Porque não pode. Acho que questionar, se a pessoa tiver uma resposta, né? Já te abre uma porta. Por que que ele não pode ter uma festa com o tema da Frozen? Lembra disso? Que foi super polêmico, o menininho que queria uma festa com o tema da Frozen. Por que não pode? Vocês já ouviram algumas dessas frases ou algumas dessas ideias relacionando objetos ou brincadeiras com as questões de gênero? Na infância de vocês, na adolescência, até hoje, né? É, acho que está acabando o meu tempo já, né, Adriane? Não sei quanto tempo mais eu tenho, uns 15 minutos? Ainda tem meia hora de aula, Patrícia, você que Ah, sabe. então tá bom. Ah, e a Júlia dizendo aqui, ó, que a maior luta é o pai do filho que tem um pensamento extremamente machista. E, Júlia, eu passei por isso muitos anos, porque eu, quando tem 9 anos que eu me separei, né? E aí, nos primeiros anos, as crianças iam para lá. E aí foi muito louco. E eu gosto de contar as histórias, os exemplos da vida real, né? Porque a gente era de uma família evangélica tradicional. E aí o ponto aqui não é discutir religião, né? Cada um tem a sua escolha, cada um tem as suas formas, né? De ver o mundo, de fazer as suas escolhas. Quando eu me separei, eu vim para o candomblé. Então, mudei radicalmente, saí da igreja, né? Vim para o terreiro. E a educação no terreiro é muito mais livre, não tem imposição de nada. E as crianças começaram a se sentir ainda mais tranquilas. E aí eu tive, por exemplo, uma das brigas que eu tive com o genitor das crianças, e eu sei que tem gente que questiona o termo genitor, porque hoje ele não é mais pai. Hoje o pai é o meu marido que está aqui no dia a dia, que educa, que cuida, que busca na escola quando está com dor de barriga, que conversa, ouviu a primeira vez, do primeiro beijo na boca, sabe? É quem convive mesmo, quem está no dia a dia. E aí, Júlia, pra você ter uma ideia, meu mais velho tinha 11 anos e decidiu que ele queria furar a orelha. A gente levou ele na farmácia, furou uma orelha aqui. Ai, quero usar um brinquinho. Quando ele foi passar o final de semana na casa do genitor, com a família dele toda evangélica,
O menino voltou chorando. Mãe, eles estão falando que eu vou virar viado, que eu vou ser viado, só porque eu coloquei um brinco. Meu filho, desde quando o brinco é uma questão? E porque aí foi, vamos lá conversar com o genitor, né? Olha, esse tipo de fala para uma criança de 11 anos é extremamente prejudicial. Ele está montando a identidade dele, a gente não sabe qual vai ser a orientação sexual dele, e não é um brinco que determina, é violento você falar para a criança que usar um brinco vai torná-la isso ou aquilo. Ah, e foi uma discussão, foi uma briga, foi tão exaustivo. Sabe o que meu filho decidiu fazer? Furar a outra orelha, quando ele já tinha 12. Falou, mãe, quero usar dois brincos. Eu falei, tá bom, então vamos furar as duas orelhas. Aí ele foi lá, furou as duas orelhas, tá? Porque era o que ele queria, e é a moda, e é como ele se sente bem, e continua usando os dois brincos do jeito dele, e acabou se afastando do pai. Infelizmente, porque, né? Era tanta discussão, era tanta falação na orelha dele das coisas que ele estava vivendo, das escolhas, e não foi só com ele, com os meninos, com a minha caçula. Eu sei exatamente o que você está passando, não é fácil. Eu sempre tentei o diálogo, sempre fui lá, vamos conversar, vamos falar. Olha, não é legal falar isso, não é legal falar essas coisas para criança. Não mudou, não adiantou nada. Haja paciência. A Vânia dizendo que nunca pôde brincar com carrinho, morria de vontade de brincar com ferrorama. Nossa, Vânia, eu lembro do ferrorama. E comandos em ação. Nossa, que legal, meu. Deu uma memória de infância agora. E aí, você não comprou na fase adulta, Vânia? Compra, faz a coleção. Legal, gente. Todos os estereótipos de menina veste rosa, menina azul. Eu luto todo dia para a mente do meu filho. E aí eu acho que esse é um papel, viu, Júlia? Conversar com as crianças. Não é dizer que você está falando algo que é contra o que o pai diz, mas trazer esses questionamentos, sabe? Por que que não pode, filho? Se você quer, brinca. A gente tem que educar pessoas para serem livres, né? A Bárbara falando que o tio é hiper machista. No chá de bebê do filho, que ela fez um letreiro com o nome dele e alguns corações, ele questionou. Ai, meu Deus, Bárbara, sério? A criança na barriga ainda, gente. Questionou se tá vindo homem mesmo e por que coração? Nossa, só porque tinha coração no letreiro do nome. Mano, é só um bebê, é só um chá de bebê, né? Ai, olha, você já viu aí um spoiler, né, do que vem por aí nos próximos anos. O tio, é o tio do pavê normalmente, né, esse tio aí. Fala tudo. Ai, Bárbara, desejo saúde pra você, viu? Saúde emocional, porque é assim, viu? A Vitória, eu ainda tenho medo de um dia ser mãe de menino e ele me pedir para usar vestidos. Não por eu achar que ele não deve, mas como eu protegeria da violência do mundo externo? Eu acho que o medo, Vitória, ele ajuda a gente a ser ponderado. A própria Causa postou um trecho do vídeo da história da mãe, que o menino queria usar vestido. Eu acho até que é dessa festa da Frozen, não é? Que ela conta naquele Histórias de Terapia, que o pessoal tá lavando louça, tá contando história. Não sei se vocês conhecem esse perfil no Instagram, mas segue lá. Tem várias histórias muito legais. Enquanto as pessoas lavam louça, é, elas vão contando a história. Então, o fato de usar um vestido não vai determinar a orientação sexual dele, a identidade de gênero dele, mas vai ajudá-lo a fazer escolhas para que ele seja mais livre, para que ele não seja mais trauma. Se ele um dia pedir isso para você, apoie e deixa que é, quanto mais a criança está fortalecida, mais ela vai lutar contra o preconceito do mundo externo. Eu vi muito isso e vejo, né, no dia a dia. As crianças que estão muito seguras de si e que falam isso, eu vejo isso até nas entrevistas de emprego que eu falo, que eu faço até hoje, assim. Cresci numa casa sabendo que eu era linda, que meu cabelo era lindo, que meu Black Power é de rainha e eu uso Black Power. E por mais que o mundo externo diga ao contrário, ela tá muito segura naquilo, sabe? Outro dia, o pessoal tava comentando comigo assim, nossa, ser mãe de menino dá mais trabalho do que ser mãe de menina, né? Porque a gente tem que ensinar
os meninos a não serem machistas, independente da questão de gênero, porque dos dois lados o machismo atinge os dois lados, né? Tanto nós como mulheres quanto os homens. Mas quanto mais a gente consegue conversar e dialogar, mais eles estão fortes para combater isso. Uma das coisas que me entristece hoje com os meus filhos adolescentes é que eles não se posicionam numa roda de conversa com os amigos. Eu lembro, por exemplo, eles adoram Big Brother e assistem, e eu já tô no ranço. Às vezes eu assistia, às vezes eu não assistia. E de tantos episódios de racismo que aconteceram lá, eu já peguei um certo ranço. Mas esse ano foi um show de horrores também, com várias situações, né? E eu me lembro que teve, não sei se vocês acompanharam, se vocês lembram do Big Brother, o caso com aquele jogador Edson Capetinha, né? Que ele era extremamente misógino, falava um monte de merda. Ai, desculpa, você tá gravando, né, Adri? Falava uma besteira atrás da outra, e aí gravou, repercutiu um corte nas redes sociais no momento que ele estava na academia, junto com um homem baiano lá, esqueci o nome dele, que é pai de uma menininha que é cantora. O boneco. Não, mas não sei se é Leandro, esqueci o nome dele. E ele se posicionou e falou, cara, sabe, não fala isso, não é legal. E aí eu peguei o episódio e fui conversar com os meus filhos. Se fosse você, né, numa rodinha de conversa aqui com os caras, ouvindo ele falar uma merda dessa, o que que você ia falar? Amanhã eu não falo nada não, mano, vou arranjar confusão, deixa ele falar sozinho. Mas eu paro de andar com um cara igual esse, eu perco amigo. Mas eu não vou perder meu tempo tentando ensinar, porque os caras que falam desse jeito, eles não querem ouvir. E aí eu fiquei meio assim, né? Porque eu falei, poxa, gente. Ensina tanto dentro de casa esse respeito, né? Essa pluralidade. A gente ensina a identificar as violências de gênero, as falas machistas, as falas que reproduzem preconceitos contra mulheres, contra toda a comunidade LGBT+, contra pessoas com deficiência. Toda uma educação para a diversidade, né, que a gente faz em casa. E na hora em que você vê alguém na sua frente falando que você não vai se posicionar, e eu falo isso para as empresas nos treinamentos que eu faço, que o mentor do Nelson Mandela falava isso, Desmond Tutu. Quem é você nos momentos de opressão? Você é a pessoa que fala ou você é a pessoa que simplesmente fica quieta? Quem fica em cima do muro fica quieto. Reforça a opressão. Quando você se cala, você está do lado da opressão. E é muito difícil ensinar eles a se posicionar, a falar. Falei, questiona, vai lá e questiona. Pô, mano, por que você está falando isso? Não é da aula. Só pergunta pro cara. Faz uma pergunta para devolver o constrangimento. Se você se sentiu constrangido com a fala, imagina se tivessem mulheres ouvindo ou qualquer outra pessoa que estivesse por perto, como é que ela ia se sentir? E ainda assim os meninos não falam, não. E ó, que o meu primeiro filho é bem tímido, ele é fechadão, assim, bichinho do mato. O segundo é extrovertido, falante, brincalhão, líder de turma, não sei o quê. Mas eles não vão pro confronto quando eles ouvem violências de gênero, sabe? E olha, gente, é difícil. Todo item rosa em casa é questionado pelos avós. É sempre assim, né, Adriana? A Vânia, meu maior desafio hoje é ensinar em casa, ter que explicar porque lá fora não é assim. Nossa, sim, os meus filhos questionam muito. Ai, a mãe do fulano falou que não tem nada a ver. Festa da cultura brasileira na escola. Os meninos tinham que ir com roupa de cowboy, as meninas de cowgirl. Ai, não pode chapéu marrom para as meninas. Ai, sabe umas coisas assim? Fala, ai, meu Deus do céu, ai, que cansativo, meu Deus do céu. Denunciei a idade. Falando dos brinquedos, né, Vânia? Eu também, mas Ferrorama e Comando Sem Ação 40 mais já sabe, já denunciou a idade mesmo. Quem mais? Dríade, nós tivemos filhos meninos que usaram vestidos. Foi uma experiência super interessante. Ai, que lindo, eu imagino. Ah, eu lembro também uma época que saiu uma moda dos meninos usarem saia, né? E a gente comprou aquela do Galo Solto, que é uma marca carioca que vende saia masculina. Vocês já viram? É super estiloso, assim. Aí meu marido comprou. Depois vocês pesquisam lá no Instagram, chama Galo Solto, saias masculinas.
Nossa, os meus filhos, eu não vou usar saia. Eu não uso saia de jeito nenhum. Olha, pai, eu acho que é legal, disruptivo. E como que era a frase que eles falavam? Diferenciado, mas eu não vou usar saia. E saia masculina. Não tem nada demais. É só uma roupa. E aí depois, né, que fica velho, eles questionam. Todo adolescente evita se posicionar para não virar o chato do rolê. E Vitória, eu era essa chata do rolê, eu sempre fui. A pessoa que levantava a mão, que questionava e que pergunta, mas por que que não pode? Não sei o quê. Nossa, quando eu era da igreja, eu era insuportável. Eu não tinha amigos, o pessoal não gostava porque eu questionava tudo. Ai, círculo de oração, vamos ler a Bíblia, vamos. Aí terminava de ler. Gente, mas por que que não sei o que tá escrito isso aqui? Nossa, Patrícia, você pergunta tudo, Deus quis. Tá bom, mas eu queria saber por que que Deus quis assim, desse jeito, escrito dessa forma. Eu já fui expulsa do grupo da minha família, com a minha mãe, com os meus irmãos, várias vezes, por ser a chata do rolê. E eu falo isso para os meus filhos. E eles não gostam de se posicionar. E é difícil, gente. Como é que a gente educa? Então, pensando nessa equidade de gênero, né? Pensando que é a atitude que convence e é o exemplo que realmente traz as grandes mudanças do amanhã. Então, primeira coisa, printa essa tela para você guardar. Depois, não sei se a gente vai mandar esses slides para vocês, mas eu posso mandar. Converse abertamente. Pergunta, filho, da onde vem esse pensamento? Por que que você está falando isso? Lembra do respeito? Existe a diversidade, existe a empatia. Empatia é se conectar com a dor do outro, é se conectar com a realidade do outro. Isso é empatia. Conversa. Ah, mas meu filho tem 2 anos. Ele vai entender. Ele tem 3 anos. Ele vai entender. Ele tem 14. Não importa a idade, eles entendem. As crianças sabem, os adolescentes sabem. Quanto mais você conversa, explica, orienta, pergunta. Tenta acessar de alguma forma sobre respeito, diversidade e empatia, são as três palavrinhas-chave. Assim, o mundo não é igual ao que a gente pensa, ao que a gente acredita, ao que a gente propaga dentro de casa. Existe diversidade de pensamentos, diversidade de cultura, diversidade de várias formas. Então, é importante explicar para eles sobre isso. Os limites, ofereça as mesmas oportunidades, os mesmos brinquedos e as mesmas experiências para todas as crianças. Gente, isso aqui em casa é um desafio. Eu coloquei isso aqui para a gente também. Meu marido está aqui do lado ouvindo a aula e sem deixar de prestar atenção nisso também, porque eu ponho ele também para ouvir todas as palestras que eu faço. Oferecer as mesmas oportunidades, brinquedos e experiências para todas as crianças. Ah, hoje é dia do futebol. Ah, a menina não vai jogar futebol. Ó, hoje é dia de aprender a fazer macarrão. Vai os quatro para a cozinha fazer macarrão. Mesmas brincadeiras, mesmas oportunidades, mesmas experiências. E aí não adianta, gente, na nossa geração, que está educando essa galera 20 menos, eu não sei dos 25 mais, assim. Mas a gente que está aqui conversando com essa galera 25 menos, não adianta aquilo que a gente ouvia dos nossos pais e avós do faço o que eu faço, faço o que eu faço. A gente tem que ser exemplo. As crianças aprendem pelo exemplo e pelo aquilo que elas veem, mais do que o que elas ouvem. Então vamos fazer também. Vamos também ter esse comportamento para que elas aprendam, né? Para que fique lá no inconsciente delas. E ampliem as referências. Então, assistam filmes, séries, livros e ampliem o repertório de vocês. A gente tem que ter repertório com essa criançada. Porque eu também fui educada do tipo, é isso que eu falei e acabou. Sou eu que mando. E quando eu não gostava, meu pai pegava a cinta e batia na... Nossa, gente, como eu apanhei. Ó, perdi as contas. Quantas vezes eu apanhei de cinta? Do que eu tenho de memória, dos 7 anos até os 17. Toda semana era uma surra diferente de alguma coisa. Porque eu era essa chata do rolê, que questionava tudo. Meu pai falava, você não tá me obedecendo. Aí eu apanhava. E você quer apanhar? Não, aí não tinha diálogo. Vamos sentar, vamos jantar, vamos conversar. Igual eu faço com as crianças aqui. Várias vezes, vários rolês. Vamos conversar. E as crianças, ai, mãe, a gente não quer conversar. Vocês querem conversar, sim. Vamos sentar todo mundo, vamos conversar. A gente não tinha diálogo em casa. A gente não conseguia aprender em casa. A nossa casa, na minha infância e adolescência, não era um espaço de segurança psicológica. Eu nem sei se é porque os meus pais não tinham repertório
ou não queriam ter, ou eles não queriam ser pais, não gostavam de ter que lidar com a gente, com as perguntas que a gente fazia. Não sei por quê. Mas é que eu quero tornar a minha casa, o meu lar, um espaço de segurança psicológica para os meus filhos. E isso é muito importante, gente, que eles encontrem em vocês os amigos que eles não precisam encontrar na rua. Que eles encontrem em vocês o confidente, o diálogo para tudo. Para aquelas perguntas mais bobas até as perguntas mais sérias, assim. A informação está aí, né, na internet, está difundida de várias formas. E se a gente não se atualizar e não conseguir conversar dentro de casa, a gente perde essa criançada para a rua. Fácil, fácil. Quando não tem diversidade, a gente tem que questionar também, Adriana. É isso mesmo. E aí, outra coisa importante, né, é dividir as tarefas, ensinar que cuidar, limpar, organizar é uma responsabilidade de todas as pessoas. Igualdade de gênero não é sobre meninos virarem meninas, nem meninas virarem meninos, não é isso. Igualdade de gênero é educar as crianças para serem livres, para ser quem elas são. Igualdade de gênero é construir um mundo mais justo para todas as crianças. E esse é o nosso papel: trazer respeito, fortalecer a autoestima, ampliar as possibilidades, criar uma sociedade mais justa e, com isso, transformar o mundo. Eu acredito nisso, né? Eu trabalho com o negócio social, com o impacto social, com geração de oportunidades, de transformação. E todos os dias, quando a gente vai fazer entrevista, eu faço muita vaga de aprendiz, de estágio, de trainee, vagas para quem está em começo de carreira, né? Tenho muito contato com os jovens. A gente vê muitos ainda com a autoestima enfraquecida, com um repertório de preconceito, de discriminação, de auto-ódio, muitas vezes. Fora o que viraliza, que a gente vê nas redes sociais, no dia a dia, tem muita reprodução de preconceitos ainda. É assustador ver a geração 25 menos reproduzir tanto preconceito e tanto discurso de ódio, assim. Não, não é culpa dos pais, mas a gente, no espaço onde a gente estiver, com as pessoas que estiverem ao nosso redor, a gente tem que fazer a diferença. Escolher a conversa, escolher a atitude que faz a diferença. As pequenas ações, elas trazem grandes mudanças. Então, conversar sempre, abrir o diálogo, ouvir primeiro com consciência, sem julgamento. É difícil? É difícil. Me conta o que que aconteceu na escola hoje. O meu de 12, ele adora contar. Ah, tem um menino lá, mãe, que ele é preto, gordo, mas ele é mais alto, ele é bem obeso. E aí você precisa ver as piadas, os xingamentos que fazem pra ele. Como é que é, filho? O que é? E eu já assim, tentando não, pensando como deve estar a minha cara nessa hora, né? Ah, falam ele, chamam ele disso, 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 e você tá junto na brincadeira com ele? Não, não, mas você sabe que isso não é brincadeira, que é racismo, né? Não é bullying, é racismo. Porque ele é preto, porque ele é gordo, ele sofre racismo, ele sofre gordofobia, você tem que ir lá denunciar na diretoria. Não, mas quando ele fala isso, os meninos ao redor, quando os meninos ao redor falam isso para ele reproduz também com misoginia, com racismo, com gordofobia, o que ele tiver, ele reproduz na mesma medida que ele toma, ele devolve, mas também com discurso de ódio, reforçando preconceitos. E aí eu falei para ele: você acha que tá certo isso, filho? Você tem que ir lá na diretoria. Você tem que falar com essa diretora. Se você não for, eu vou. Não, mãe, eu vou, eu vou. Mãe, eu vou. Eles não gostam que eu vou, porque eu faço um escândalo, né? Já fiz escândalo várias vezes, de várias situações de racismo que eles passaram. A última situação de assédio sexual, minha filha é de 10 anos. A escola dela é o ensino fundamental 2, né? Do quinto ano até o nono. Então, crianças de 11, 12 até 13, 14, até 13, 14. E aí ela saiu do banheiro, os meninos do nono ano estavam na porta do banheiro e virou pra ela e falou assim: Olha a bundinha dela, como é que tá crescendo essa bunda, hein? Aí ela chegou em casa, falou assim pra mim: Mãe, o menino falou da minha bunda hoje. Oi? Como é que é? Ele falou o quê? Com 10 anos. Com 10 anos. Gente, que nervoso.
No outro dia eu tava lá na secretaria, falei pra ela, filha, isso é assédio sexual. Ninguém pode falar das partes do seu corpo. Que bom que você trouxe isso pra mamãe. Eu tentando me segurar, né? Ai, que ódio que eu fiquei. Aí fui no outro dia conversar com a diretora, com a coordenadora, com o coordenador do Fundamental 1, do Fundamental 2. Fui na escola falar com todo mundo. E muito difícil ouvir ali. Ela trouxe o relato do menino, porque ela ficou incomodada com a fala dele, mas ela não sabia o que que era. Ela tem 10 anos, né? Ela não conseguia identificar. E aí teve um dia que ela falou assim pra mim: Mãe, eu não quero ter uma bundona e uma coxa grossa. Minhas amigas são mais magrinhas e eu não quero. Eu falei, filha, você é negona. Olha a música que as meninas cantam. Você anda como negona, você veste como negona, você é negona, você tem cabelo black, você vai ter coxa, você vai ter bunda, você vai ter peitão, você vai ser grandona, assim, igual a mamãe é. E tá tudo bem, a sua identidade, o seu corpo é como você é. São as características africanas que a gente carrega no nosso corpo, do lado da nossa família, da onde vem a nossa família. Tá tudo bem você ter ou não ter, do jeito que você é. E, nossa, é difícil essa construção de identidade. Por isso que as pessoas ao redor, né, família, escola, todas têm que construir isso junto, né? A Vânia estava comentando aqui no chat que sempre fala na escola da filha, também sempre fala na escola da filha, que o que a minha filha me diz de errado na escola. Ela parou de falar para mim. Porque a gente vai lá e vai questionar, né? Tem muitos pais que essa educação para a equidade de gênero é responsabilidade da escola. A responsabilidade não é só nossa e a responsabilidade também não é só da escola. A gente consegue juntos, em parceria, construir isso com igualdade. E por isso é importante a gente incentivar eles a falarem, a contarem como é que estão acontecendo, para que esse diálogo aconteça de forma respeitosa, para que a gente consiga intervir, né? Quando a gente souber que há desrespeito, que há situações de machismo, de racismo, e tem que bater lá na escola, sim. E incentivar a filha a falar, Vânia, filha, me conta o que está acontecendo, porque se a gente não souber, é pior. Uma hora o preconceito vem à tona, né? Uma hora a verdade vem, então. Dialogar com a escola é extremamente importante. Participar das reuniões, né, de pais, das reuniões de conselho, onde eles discutem ali alguns conteúdos, alguns livros. À medida que a gente tem tempo para isso, né, é importante, porque é a forma que a gente tem de acolher as crianças e de intervir. E é cansativo, viu, gente? É bem cansativo, porque eu fui várias vezes na escola, a coordenadora já conhece a gente. Eu fiz denúncias, né, nas redes sociais de situações de racismo que os meus filhos passaram aqui na cidade onde a gente mora, em São Caetano do Sul. Então aqui todo mundo já conhece as crianças, que sabe que eu sou essa mãe que vai bater lá e vai falar. Porque não adianta a gente falar uma coisa aqui, quando chegar na escola eles aprendem outra e falam totalmente o contrário. Por isso que eu sempre pergunto, como é que foi hoje? Teve aula do quê? Que lição que tem? Como é que estão os amiguinhos? Criei um grupo no WhatsApp com as mães, para chamar a atenção das mães quando tiver uma denúncia. Eu sou aquela pessoa da patrulha, da diversidade, sabe? Tô sempre de olho em tudo, assim. Porque é assim que a gente transforma, né? Pelo menos a gente espera contribuir para a transformação, né? Então, para finalizar, o que eu posso deixar para vocês é que existem atitudes que transformam o futuro. Então, a questão do respeito que a gente falou sempre, valorizar todas as pessoas sem estereótipos, sem preconceitos, e falar sobre isso, aumentar o repertório, assistir séries, é, comprar livros que falem sobre isso, que tenham histórias diversas, apresentar livros para as crianças na infância, né? Que tragam um mundo de possibilidades, de diversidade, incluir todos para que participem, para que aprendam, para que tenham voz, cuidar para que a gente tenha empatia, acolhimento, segurança, defender as pessoas, se posicionar, que quem fica quieto em situações de opressão está do lado do opressor. Então, ser aquela pessoa que questiona, você é a chata do rolê, mas você não quer falar, não é para ser palestrinha, não é para dar aula, mas questiona. Mas por que isso? Mas por que daquilo? Por que essa pergunta? A gente precisa ser aliado na luta contra o machismo, contra o racismo e contra todas as formas de discriminação. E seu exemplo, porque as atitudes, elas contam muito mais do que as palavras.
As atitudes são referência e abrem caminhos para o amanhã. As pequenas escolhas de hoje formam as grandes mudanças do amanhã. Eu ainda continuo no time das pessoas otimistas, sabe? Eu sou do time que acredita que, por mais que a gente esteja vivendo uma onda de retrocesso, de ódio, de antivalorização, né, da diversidade, de todas as formas de diversidade. Se a gente se organizar direitinho, se a gente se unir direitinho, a gente consegue lutar contra tudo isso e mudar, né, quem está lá em cima, principalmente reproduzindo e reforçando todos esses preconceitos, né? Se a gente não plantar uma semente hoje, a gente não vai colher amanhã. Por isso que essa plantação ela precisa ser saudável. A gente precisa pensar que a gente está ensinando meninos e meninas hoje a serem mais confiantes e amanhã a serem mais criativos, mais inovadores, mais saudáveis. E isso vai trazer de novo um mundo mais justo, mais humanitário, com mais equidade. A nossa atitude hoje é o legado de amanhã, né? E eu acredito muito nisso. Se a gente não falar nada, é a opressão que vai continuar, né? Então, contem comigo, me sigam lá no Instagram, @eupatricia.santos. Eu falo muito de RH, né, do universo do RH, produzo conteúdos sobre esse universo, que é a maioria das coisas que eu faço, mas às vezes eu posto algumas coisas de maternidade, às vezes eu posto coisas de relacionamento, cada hora eu posto algumas reflexões ali, porque eu acho que é importante a gente compartilhar e pensar o que é que a gente vai devolver para o mundo, né? Então, obrigada, vocês que me ouviram, que ficaram aqui comigo até agora. Obrigada, Mídia Ninja, Planeta Ela, Dríade, Nath, por essa oportunidade. A grande causa, obrigada. Eu gosto muito desses diálogos, desses caminhos aqui para transformação. Espero ter plantado uma semente. A gente tem mais uma meia hora aqui, né? De papo, de conversa. Estou aqui, estou à disposição, gente. Obrigada, viu? Boa, muito obrigada, Patrícia, por essa conversa. Agora a gente está aberta para perguntas, gente. Eu vou fazer uma agora, mas aí quem quiser mandar aqui no chat e tal, para a gente trazer para a Patrícia. Mas eu acho que ela sanou várias coisas porque ela foi conversando com a gente durante, né? Interagindo durante. Então, vou fazer uma pergunta aqui para ver se a gente quer trocar mais ideias, se não, também estamos tranquilos. Você pode parar de compartilhar a tela para a gente se ver aqui rapidinho? Patrícia, uma coisa que eu tenho, que a gente da mídia, nem eu exatamente, só pensado muito, é sobre o projeto que a gente tem para os meninos, né? Porque é isso, a gente tem vivido uma onda onde o conteúdo Red Pill, ele não chega só, o conteúdo misógino, ele não chega só nos adultos, mas ele tem chegado cada vez a homens mais jovens, né? Então, adolescentes, em sua parte final da adolescência, até o começo, até ali a idade dos 13, 12, 10 anos e tal. É, e aí eu fico pensando muito a gente pensa isso como um processo de movimento social e ativismo mesmo. É, que a gente está criticando uma coisa e a gente não tem projeto de disputa. De A projeto do quê? esquerda, Desculpa, falhou. Ah, de disputa. disputa. Sim. A gente não tem dentro da esquerda, do campo progressista, das pessoas que estão ativistas de um lugar mais genérico, não só falando do ativismo dentro do espaço do debate sobre direitos da criança e adolescente, mas não parece ter disseminado ainda uma é, uma proposta teórica mesmo. Se a gente está falando, beleza, então vamos interceptar conteúdos, vamos criar outras saídas e propor outros exemplos, mas que outros exemplos, né? Onde estão outras teorias que não são do Red Pill? Se você for chegar, e eu estou falando de uma forma muito direta mesmo. Se a gente chega para uma menina hoje e propõe e fala para ela que ela não precisa aguentar isso aqui, a gente fala porque tem esse outro aqui, o feminismo tem isso aqui, o mulherismo afetado tem isso aqui, você tem, taranana, você tem outras teorias. Agora, quando a gente fala para um homem para ele não ser machista, a gente tá falando não seja machista. E acabou. Não tem uma. E eu estou falando de uma forma didática mesmo, no sentido de que a gente debate muito isso entre mulheres negras mesmo. Se eu fosse agora uma adolescente de 10, 11 anos de idade, entrando na minha adolescência
onde meninas passam a ser interessantes, ou meninas, ou relacionamentos passam a ser pautados, sem entrar nem no juízo de valor que tem acontecido cada vez mais cedo para a nossa juventude, ou não, né? Ou tem retomado a ser cedo, porque as meninas da época da minha avó também eram introduzidas aos relacionamentos aos 10, 12 anos de idade. E a Sim. gente criou uma a fase da adolescência, onde isso foi empurrado para mais tarde, agora está voltando a ser mais cedo, né? Mas se eu fosse uma adolescente hoje em dia, eu teria muita dificuldade de me engajar com a esquerda, com o pensamento feminista. Porque, principalmente pensamento feminista de mulheres brancas feito por mulheres negras. Porque daí, tudo que chega em mim, que chega na gente, vai ser: eu quero ser a mulher que fica falando o tempo inteiro que vai morrer sozinha, no caso da solidão da mulher negra, ou eu quero ser a mulher que não vive isso porque eu não penso sobre isso. E aí é assim que você vai perdendo as pessoas jovens, né? Porque você não vai Parece que é sempre propondo. uma dualidade, né, Dríade? É, Ou isso ou mas, aquilo, né? ou isso ou aquilo, né? Principalmente quando você é jovem, né? Tudo é muito terminante, tudo é muito determinante, tudo é o fim do mundo, tudo é muito isso, aquilo. Então a minha dúvida é essa, assim, como a gente pode criar, ou na verdade, provavelmente isso já existe dentro do ciclo de processos, como a gente pode disseminar uma nova teoria sobre o que é ser homem, e não ser só uma chacota, né? Porque eu falo isso porque tenho 3 filhos homens, e daí é sempre. E eles estão nessa fase 7 a 14 anos, então. É, eles são hiper, obviamente, como vocês podem imaginar, né, filhos do nosso processo, eles são hiper vigilantes, então eles sabem o que eles estão fazendo de errado, eles sabem o que tem de errado, eles sabem, mas ao mesmo tempo eles escolhem, então, beleza, então eu não vou fazer e eu só não sou. Ele não é que ele é outra coisa, ele tá sempre não sendo. Então é meio isso, assim, só pra É. colocar essa coisa. Então, é a mesma coisa dos meus, né? É que os meus estão um pouquinho mais velhos, né? Mas a gente tenta, conversando com eles, criar uma bolha, assim, sabe? É, e é de novo, não sei se é mais difícil para os meninos ou para as meninas, não sei, porque os meus, eles estão também nessas mesmas dificuldades. A gente mora numa cidade majoritariamente branca, elitista e racista. E aí, quando tem o encontro, um rolê dos meninos, o meu fala, ai, mãe, não vou. Ai, não gosto. Ai, não quero. Aí não se enturma. Mas eu tento fazer com que ele se aquilombe, né? A gente criou uma ONG aqui de mães negras e tenta trazer algumas amizades. Apesar que como eles têm os irmãos, eles falam que eles não sentem tanta falta de amizades porque tem os irmãos. Um monte de irmão já resolve. Mas acho que uma alternativa é a gente se aquilombar e fortalecer o aquilombamento, porque tem muita gente que não quer entrar na pauta política, na discussão política, não dialoga com esquerda. Olha, a gente aqui outro dia estava numa discussão com o meu mais velho, ele é esse bichinho do mato, ele não gosta de pessoas, ele não gosta de sair, ele não gosta de amigos, mas ele é sarrista, sabe a pessoa que tira sarro de tudo? E ele gosta de falar as coisas do contra. Lá, esse ano é a primeira vez que eu vou votar. Então, desde os 16 eu falo para ele votar. Ele não quer votar, para que agora é obrigatório, ele vai. E aí, só de raiva, eu vou votar no 22. Quero ver o que vai acontecer. Aí eu falo pra ele, isso não é piada, isso não é brincadeira. Você não pode só de raiva perder um voto. Ah, o que que é um voto, mãe? Ai, tudo você fala, tudo você problematiza. Não pode brincar com nada porque você problematiza. Eu falei, é por causa de pensamentos assim que a gente está vendo tanto retrocesso, tantas mortes de mulheres. Mãe, nossa, que exagero isso aí. Tudo para ele que, na medida que eu devolvo a provocação, para ele pensar na brincadeira que ele está fazendo, que eu sei que ele não seria extremista, porque já viu um tio dele que é desse tio, não gosta dos comportamentos, não gosta da forma que ele reproduz, né? Porque a gente também tem os anti-exemplos dentro de casa, né? Então ele já, "Ai, tá bom, mãe, tá, tô só brincando, nossa, não pode brincar." Falei, eu fico com medo, porque às vezes brincando é que vem as verdades, né? Não sei se tá brincando mesmo. Porque os amigos dele, onde ele convive, na escola, reproduzem esses discursos, né? Então ele prefere ficar mais quieto. Aí o outro é mais do embate, briga e conversa. Só que está estudando na ETEC. A ETEC é mais popular. A ETEC tem pessoas mais diversas, de outros lugares de São Paulo. Então ajuda a ter
uma convivência diversa. E a convivência faz toda a diferença, né? Então, não sei, talvez a nossa tecnologia ancestral de sobrevivência seja quilombar cada vez mais. Qualquer oportunidade que tiver de rolê preto, antimachista, feminista, qualquer coisa que tiver que ajude a gente a ensinar o respeito, a identificar situações de machismo, de preconceito, é, que gera uma opressão, que gera uma violência e que pode trazer consequências, eu acho que é o caminho, Adriane. Não sei onde você mora, se tem mais opções para isso, assim, mas é, eu acho que é uma questão. Quando teve os jogos amistosos da Copa, a gente chamou os amigos deles. Aí um tem quatro amigos, o outro tem três. Cara, não dá pra fazer amizade num ambiente que é assim. E a gente tenta sempre conversar para que, pelo menos aquilombando, eles comecem a ver que não é tão chato assim. Porque a gente parece a pessoa chata, né? Que o mundo tá chato. Não pode fazer piada com o gordo. Não pode fazer piada com gente baixinha. Não, não, cara, não pode. Tem tantas outras piadas legais para fazer. E aí acontece que alguém comentou aqui no chat deles se afastarem da gente, né? Porque a gente está sempre pontuando as questões que para nós são desrespeitosas, e é uma fase que eles mais reproduzem isso, né? Então, eu não sei. Uma das coisas que tem dado certo é provocar um diálogo. E aí a gente ficou ouvindo as piadas, a gente ficou ouvindo as coisas que eles falam e a gente pergunta. E eles contam bastante para a gente, né? Nossa, mãe, eu ouvi uma coisa hoje. Igual o meu filho, o Matheus, do segundo, falou que na aula, eles têm uma aula aqui de educação socioemocional. Quando apareceu. Ai, Adriane, eu vou só contar esse caso, Bárbara, para deixar você falar. Quando apareceu o currículo, aula de educação socioemocional, eu fiquei preocupada. Eu falei, ao invés de eu comemorar, eu fiquei preocupada. O que que vai ser isso? Aí eles levam estudantes de psicologia e alguns psicólogos para fazer debates com as crianças. Isso desde do 7 até o término do ensino médio. Aí aquela coisa, eu não sei se na época de escola de vocês tinha, eu tinha aula de filosofia. E aí tinha quem é a favor do aborto, quem é contra o aborto. Aí dividia a sala, né? De um lado fica a favor, do outro lado fica contra. E ali começavam os argumentos, até a hora que o professor falava, chega, agora inverte. Agora a turma da favor é contra. Né? Ai, gente, olha, essas aulas me perturbavam. Porque os argumentos que eu ouvia me irritavam profundamente. Olha, era uma luta. E aí agora eles estão usando isso na aula de educação socioemocional, para ensinar inteligência emocional com eles, discutindo temas polêmicos. Mas não tem um fechamento, não tem uma. É a conclusão da aula de hoje. Que eu lembro meu professor de filosofia fazia isso no ensino médio. No ensino fundamental não tinha, mas no médio ele fazia. Qual a conclusão da aula de hoje? Para gerar um pensamento crítico, né? Que eles estão discutindo por discutir, assim, o professor não tem paciência. E às vezes nem é o professor, é o estagiário da prefeitura que vai lá para a sala de aula para cumprir essa grade. Então, olha, haja paciência, né? E reforçar o nosso posicionamento, essas questões que eu falei, né, de respeito. Mas a quilombar é uma das saídas. Estar nos eventos, nos rolês, falam, né, sobre essa pauta que a gente dialoga, é um dos caminhos, não sei. Boa. Bárbara, você quer fazer a pergunta? Quer falar? Então, eu não queria perguntar, eu queria só confirmar que eu acho que, por experiência minha própria, eu acho que isso de aquilombar dá muito certo, porque minha mãe, ela é meio bicho grilo, assim. Minha mãe é bem bicho grilo, só que hoje em dia ela tá mais quadrada. E eu tenho 22 anos só, e minha mãe tem 53. Então, tipo assim, ela sempre tentou me fazer também ser uma pessoa politizada, o máximo que ela pôde. E então eu também era essa chata na escola, só que com as pessoas da minha geração. Então eu nunca tive muitos amigos na escola, nunca mesmo. Principalmente porque eu tive bolsa em escola particular, então, tipo, era completamente realidades diferentes. Eu fui começar a ter amigos só no ensino médio, que foi que eu fiz ETEC. E aí eu comecei a conviver com gente que vivia a mesma realidade que eu. E aí o que me salvou foi isso, tipo, os filhos dos amigos da minha mãe, da rede de apoio da minha mãe, foi isso que me salvou. Era esses meus amigos, não eram as pessoas da escola.
Ai, que bom, Bárbara. É o que eu tô fazendo aqui para ver se salvo os meus. Então, quando eles chegarem na sua idade, eu acho que eles estão no caminho. Ajuda, ajuda muito. Obrigada. Luísa, você quer fazer a pergunta? Depois você, Thaís. Tá. Oi, Patrícia. Então, a minha pergunta é sobre o uso da tecnologia dentro de toda essa discussão. Com a influência que a gente vê que as crianças e os jovens eles têm hoje em dia pela tecnologia, como que a gente pode agir, como que a gente pode se posicionar diante disso? E assim, também trazendo uma vivência pessoal, assim, a minha irmã ela tem 12 anos, e o que eu vejo também que é um questionamento é o fato de que todas as amigas dela também usam, né? Então, assim, você limitar, né, também, de certa forma, é você excluir a criança da socialização, que ela está envolvida ali. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, é uma luta, né? Nossa, Deus do céu. Eu tenho o aplicativo Google Family, que aí eu consigo supervisionar os conteúdos e bloqueia para que eles vejam de acordo com a idade, né? Então, os menores, os caçulas. Tem uma restrição lá que aparece, não pode acessar para menores de 18. Funciona super. Aí cada vez que eles baixam alguma coisa eu vejo. A gente limita o tempo de tela. Então, quando tá de férias, não pode das 3 às 7 da noite. Nossa, mãe, mas eu vou fazer o quê? Não sei, vai assistir uma série, vai assistir um filme, vão brincar de stop. Às vezes eles brincam os quatro juntos, é muito engraçado. Acho que a gente foi juntos aqui pensando em formas de limitar e supervisionar. Eu não consigo, eu não vejo o Instagram dos meus mais velhos, eu não tenho a senha, eu converso com eles. Eu toco o terror psicológico do tipo, você tem responsabilidade sobre isso que você está fazendo. Quando eles criaram o Instagram, eu não deixei postar nada no feed. Falei, não, não vai ter exposição no feed. Eu quero que vocês não postem nada, então eles não postam. E nos stories eles postam uma coisa ou outra com os amigos, coisas que eles veem. Porque tem jogos, eles gostam de jogar online, né? Que você só faz login se você entrar com a conta do Instagram, porque eles amarram uma coisa na outra, né? Então não supervisiono, mas converso muito com eles. E ameaço. Se eu souber de conteúdos inapropriados, a gente vai ter uma conversa muito séria. A gente tem uma. Como é que eu posso nomear para vocês entenderem? A gente tem as etapas dos os nossos combinados, né? Então, tem a lista das atividades, um lava a louça, outro tira o lixo, outro arruma a cama, todos eles têm a lista de atividades. A gente tem uma organização assim, né? E aí, quando não cumpre, tem a bronca, que é tipo do RH, né? Advertência verbal, advertência escrita, suspensão. Eu segui mais ou menos essa linha, né? Advertência verbal, então converso com eles, é a bronca, é o castigo, e aí o castigo tem ficar mais tempo sem tecnologia, sem ir para passeios o rolezinho que eles fazem com os amigos. E qual que era o outro? É isso, é a bronca, o castigo e sem passeio. Que aí, olha, vai todo mundo no cinema. Você não vai porque você desrespeitou alguma das regras que a gente tinha, os nossos combinados, que envolvem nessas questões de tecnologia. E aí, de novo, a gente volta e conversa com eles, explica. E os meninos, eles não são muito assim. O meu desafio é a caçula e o TikTok, que ela adora uma dancinha. Ela é toda TikToker. Vocês podem ver lá no meu Instagram, eu gravo umas dancinhas com ela, às vezes, que ela adora. E às vezes tem umas músicas que eu falo, minha filha, você entendeu o significado dessa música, filha? Não, mãe, por quê? Porque ela tem 10 anos e realmente ela não entendeu o significado da música. E a gente tem que ir lá, ó, isso aqui que ele tá falando não é legal, isso é machismo, isso é erótico. O que que é erótico? Ensinar. É inapropriado para sua idade. Bloqueia que às vezes passa no filtro do aplicativo lá do Google Family, né? E bloqueia, essa daqui você não ouve. Se aparecer para você, você bloqueia. Então, essa conversa de dar autonomia para as crianças tem ajudado. Mas a gente está de olho em tudo. Sabe aquela. Eu me sinto. Eu tenho a sensação que eu tô a espreito de olho o tempo inteiro. Assim, mãe não consegue ter momentos de descanso, né? A gente tá inseguro com tudo. Cada hora que vem uma piada, cada hora que vem alguma coisa. Qual a origem disso? Onde você viu isso? Você quer que eu abra o seu TikTok para ver?
Quem que você está seguindo? E aí eu fico de olho, né? No que eles seguem, no que eles veem. Meu marido também. A gente fica sempre vigilante, assim, sabe? De plantão, o tempo inteiro. O que será que eles estão falando com os mais velhos e com os caçulos? São dois universos diferentes, né? Mas olha, gente, é cansativo. Tem dia que vamos pro rolê, vamos pra praia, todo mundo sem celular o dia inteiro, que aí a gente fica conversando. E aí uma das coisas que tem funcionado é conversar bastante com eles. Tem momentos, tem coisas que a gente não tem disposição. Não quero falar disso, não. Tem coisas assim que você fala, olha, não é da sua idade, a gente não vai falar sobre isso. É, eu lembro uma vez quando o Emanuel tinha 10 anos, que viralizou a música que era assim, que ela vai lá na favela pra sentar no pau. Vocês lembram disso? Aí ele foi perguntar pro Paulo, né? Foi perguntar pro marido, pai, que eles chamam ele de pai também, já. Nos últimos anos, perderam a convivência com o genitor, né? Chamou ele de pai. Pai, o que que é sentar no pau? Ai, filho, o pau é aquele banco de madeira lá. Pronto, ele tinha 10 anos, acabou. Aí, agora que tem 12 ele falou assim, passou pela quinta série. Gente, a quinta série é o terror, né? Meu Deus, existe uma criança antes da quinta série, depois da quinta série, e tem adultos que estão vivendo a quinta série até hoje. Não sei se tem essa sensação, né? Ah, pai, porque eu vi esses dias que sentar no pau não é mais um banco de madeira. Ah, tá, porque agora você tem 12 anos e agora a gente já pode falar o que essa expressão significa, e não sei o que lá. E eu falo abertamente com eles, explico abertamente. Aí tem hora que eles ficam assim, ó. Nossa, mãe, você falou que é isso? Falei. Eu prefiro que vocês saibam de mim do que leve isso de um jeito recreativo na rua e sejam sujeitos a estupro, a violência sexual. Ai, mãe, pelo amor de Deus, tá bom, entendi, entendi. Então eles já. Mas tudo começa na internet, Luísa, você tem toda a razão. Ai, Dríade, eu me empolgo, né? Falo pra caramba. De boa. A sua última pergunta, Thaís, então, pode falar. Tá Tá mutado. fechado o seu microfone, É, Thaís. Às vezes é a configuração, né? Eu pedi para ela desmutar para facilitar. Aí vai. Agora sim. Eu ia explorar a questão do uso da tecnologia também, por isso que eu abaixei a mão. Já Boa. abordou. Então é isso, Obrigada. Paty. Se despede da Obrigada. gente. Oi? Então é isso, encerramos. Queria pedir para você despedir da gente. Ai, gente, obrigada. Vamos tirar um print, Dríade, pra gente A postar? gente tirou vários, mas a gente pode Ah, tirar agora jura que também. pra mim eu tô no destaque, eu não consigo ver todo mundo assim. Aham. Não, é só para você. Só para quem tá Ah, então assistindo. tá bom, depois você A me gente tirou. manda. Então, gente, Manda. amei esses papos, amei essa troca. Eu falo muito pouco sobre maternidade, né? A maioria dos conteúdos é vida profissional, é carreira, é mercado de trabalho. Então, me chamem para falarmos mais de maternidade, eu adoro essas trocas. Espero, né, que vocês gostem. Mandem lá os comentários, depois, se não deu, me manda lá no Instagram. Vai ser uma delícia trocar com vocês, responder mais nos stories, se vocês quiserem. Me conta, Bárbara, se seu filho vai nascer leonino ou não. Óbvio canceriano. É, espero que a gente se encontre mais vezes, gente. Muito obrigada por esse espaço. Ah, eu coloquei meu Instagram aqui, @eupatricia.santos. Espero que a gente possa trocar mais, né? Se ver mais. Eu já sou fã da Mídia Ninja há muitos anos, você sabe, né? Conheci a Adriane num grupo, gente, vou contar essa fofoca para vocês. Que a Tia Má criou com potências negras, com lideranças negras, em 2019, antes da pandemia. E a gente tá quem? Com Lázaro Ramos, com a própria Tia Má, com a Maju Coutinho. O nosso grupo é só potências mesmo, né, Adriane? Um grupo maravilhoso. E foi lá que eu consegui chegar até aqui, vocês. Espero que a gente continue essas conversas, que seja lá pelo Instagram. Estou muito feliz da gente ter feito isso aqui hoje. Obrigada de coração, obrigada pelo carinho, viu? Obrigada a você, Paty, por vir. Obrigada a todo mundo que acompanhou. A gente vai seguir trocando. Parabéns também pelo conteúdo e a gente segue por aqui.